O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 8, a partir do verso 5, nos falam de um personagem, um centurião de Cafarnaum. Diz o texto, Mateus 8, verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, e te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse episódio, essa cura, esse milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo, faz, juntamente com a cura de um leproso e a cura da sogra de Pedro, e também os chamados endemoniados gadarenos, e mais também o Senhor Jesus apazigua a tempestade, o pós-sermão do monte, onde no capítulo 5 ao capítulo 7, o Senhor dá a sua doutrina. Nós encontramos no capítulo 7 de Mateus, versos 28 e 29, a palavra de Deus nos dizendo, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Aqui vemos a parte aplicativa dos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor operando o sobrenatural na vida desses personagens. E esse personagem, o centurião romano, um personagem anônimo, diferentemente daquele centurião de Atos capítulo 10, que a Bíblia menciona o nome Cornélio, mas nos chama a atenção a sua função profissional e a sua função social. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua autenticidade, na sua questão de fatos, ele é algo que deve alcançar todas as classes sociais. Eu me lembro, nos anos 60, que existiam apenas duas classes de igrejas no nosso meio, as chamadas igrejas tradicionais, igrejas como temos hoje ainda, e também
os chamados pentecostais, onde prevalecia a Assembleia de Deus. A partir dos anos 80, muitas outras denominações apareceram, especialmente os chamados neopentecostais. Mas naquela época, o evangelho, em termos de classes sociais, era muito menosprezado, especialmente para os chamados pentecostais. As pessoas diziam e menosprezavam os crentes, dizendo que eram povo da periferia, povo sem instrução. E o grande desafio que nós vemos nos dias de hoje é que o evangelho ele tem que alcançar todo tipo de classes sociais, especialmente os chamados acadêmicos, pessoas que têm o privilégio de ter um estudo superior, uma pós-graduação e assim por diante. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele tem a sua condição para atingir qualquer mente que esteja aberta ao Evangelho. E aqui nós vemos esse personagem, um centurião, que tinha um destaque, uma posição social dentro do contexto daquela época. Ele era responsável pela guarda daquele local na Galileia, na cidade de Cafarnaum, que deveria ser uma cidade estratégia para o Império Romano, e ao seu dispor ele tinha 80 a 100 soldados, formando uma centúria. E este homem, diante das notícias que ocorriam naquela época, e vendo o seu criado, provavelmente uma pessoa de muita intimidade, uma pessoa que lhes fez vários benefícios, serviços, ele ficou preocupado. Ele tinha um bom coração, podemos assim admitir, porque ele se interessou pela vida, pelo estado que aquele seu funcionário, aquele criado, estava. Ele jaz, a palavra jaz no grego estava lançado, com várias circunstâncias, como, por exemplo, a paralisia. E também o texto nos fala que ele estava violentamente atormentado. Passava por uma situação que estava sofrendo horrivelmente, também diz um outro texto. Talvez nessa manhã, prezado ouvinte, você também esteja numa situação, jaz, por exemplo, numa cama, numa situação de tormento mental, tormento da alma, tormento do espírito, algo que tira a sua paz, que te deixa numa situação em que o seu coração fica como se fosse um vulcão. Mas faça como este centurião. Esse centurião, ele teve a capacidade de ver, de fazer um diagnóstico do seu criado. E ele sabia que essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que estava aparecendo ali na Galileia, ele poderia resolver a situação do seu criado. Por isso o texto nos diz que ele se aproximou-se do Senhor Jesus Cristo. E ele rogou.
e ele implorou. A Bíblia coloca essa ênfase nesse verbo rogar. Ele reconheceu a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não apenas como uma pessoa comum, provavelmente um profeta, mas ele tinha uma condição espiritual. E ele disse para o Senhor Jesus, Senhor, ele que era um subordinado do Império Romano, que tinha Júlio César, o imperador, como Senhor, palavra grega Kyrios, ele reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Será que você também tem reconhecido o senhorio do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não que o Senhor não tivesse essa autoridade anteriormente, mas no sentido humano do seu ato, da sua pessoa, do seu ensino e principalmente da sua morte vicária expiatória na cruz do Calvário, ele derrotou as forças do inimigo, as forças do mal, e ele tem toda a autoridade. Ele levou cativo o cativeiro e dessa maneira ele é vitorioso na cruz do Calvário. E assim, este homem reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E ele chegou mais a dizer, basta uma palavra que o meu criado sarará. Ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus Cristo para expelir aquele demônio, aquelas possessões que existiam violentamente atormentando o seu criado, e muito mais também para curá-lo dessa enfermidade que era a paralisia. E ele disse para o Senhor Jesus Cristo, eu sou um homem que também tenho autoridade sobre os meus soldados, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu criado faze isto, e ele o faz. Dizendo, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Como é importante reconhecermos essa autoridade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer a sua divindade, reconhecer a sua mediação entre Deus e os homens. E dessa maneira, nós vamos na pessoa certa, temos a fé certa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse para esse centurião, eu irei e lhe darei saúde. Como é importante aplicarmos os métodos que a palavra de Deus nos diz com relação à nossa aproximação ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, hoje os métodos são diferentes. Parece que as pessoas têm mais autoridade do que Deus, exigem de Deus, mas esse criado, ele se posicionou numa posição em que ele rogou ao Senhor, ele se quebrantou diante do Senhor, ele reconheceu a sua pecaminosidade, a sua dependência, e reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo, e num ato de fé ele disse, basta apenas uma palavra. Ele tinha essa certeza, essa fé, e o meu criado sarará. E hoje também o Senhor tem para a sua vida apenas uma palavra, porque o Senhor é o Logos, a palavra encarnada. João capítulo 1, verso 1. O Senhor
na criação do mundo, em Gênesis, capítulo 1, verso 3, ele disse Deus, haja luz e houve luz. E nós vemos em tantos outros episódios, tanto na vida dos profetas, como também na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. João capítulo 8, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dessa maneira, devemos reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não fique duvidando, questionando a respeito da veracidade da palavra do Senhor, mas tenha uma fé como teve este paralítico, que pôde dizer palavra de tanta confiança, de tanta fé ao Senhor Jesus Cristo. Isso provocou no Senhor Jesus Cristo o que o verso 10 nos diz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. O Senhor, ele ficou maravilhado. Imagine uma ação que traga a atenção, a maravilha, a surpresa para o Senhor Jesus, sendo Deus e ao mesmo tempo o Filho do Homem encarnado. O Senhor Jesus ficou maravilhado com a atitude positiva dessa pessoa. Existem duas coisas que a Bíblia nos fala que deixaram o Senhor Jesus maravilhado. A primeira é essa, deste centurião, que conseguiu fazer com que o Senhor dissesse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Será que o Senhor Jesus pode se maravilhar com a sua vida neste dia, prezado ouvinte? E outra coisa também que deixou o Senhor maravilhado, no sentido negativo, é um episódio que encontramos em Marcos capítulo 6, verso 6, quando o Senhor ele se retira de Nazaré, porque em Nazaré o Senhor não foi muito bem recebido pelos de sua casa. Ali o Senhor operou alguns poucos milagres, diz a palavra do Senhor. E no verso 6 de Marcos 6 diz, estava admirado da incredulidade deles. Outra coisa que é a maravilha que o Senhor teve é de tantas maravilhas dele ter operado, aquelas pessoas continuavam incrédulas. No grego, essa palavra apistia. E dessa maneira, o Senhor também se maravilhou. E tantas coisas o Senhor tem feito, que provam a sua divindade, provam que ele ressuscitou, mas mesmo assim, infelizmente, muitas pessoas questionam e continuam incrédulas. Mas nessa manhã, que você tenha a mesma fé deste centurião, que pôde recorrer à pessoa certa nas suas necessidades. Que Deus te abençoe. E se você está passando por uma situação parecida como a desse criado do centurião, você também possa recorrer. E se você conhece alguma pessoa que passa por uma situação como essa, você também faça como esse centurião, procure o Senhor Jesus Cristo e interceda por este familiar, por este amigo, por este vizinho que você conhece,
que passa por uma situação dessa, e com certeza o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, estará indo ao encontro dessas necessidades. Senhor, nós oramos, suplicamos uma maravilha para que o Senhor opere no coração, na vida dos nossos ouvintes que passam por situações em que somente uma intervenção da tua parte para resolver os seus problemas de todas as ordens. Abençoa, Senhor, e coloca fé nos corações dos nossos ouvintes. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.